Bom dia, mais um domingo na presença do Pai, um domingo de manhã e graça, que foi separado pelo Senhor para estarmos aqui hoje, para adorarmos o Senhor e falar do amor dEle. Hoje vamos dar continuação ao livro de Êxodo, falando de Moisés, uma sequência de mensagens que começamos domingo passado. E hoje, esse primeiro domingo do mês, que inicia esse mês de novembro, e que Deus possa nos abençoar cada dia mais. Eu quero deixar aqui com vocês hoje uma palavra que está em Crônicas 29:11, que diz assim: Tu és, Senhor, a magnificência e o poder e a honra, e a vitória e a majestade, porque Tu é tudo, quanto há nos céus e na terra. Tu és, Senhor, o reino, e Tu exaltaste sobre tudo como chefe. O Senhor é dono de tudo, tudo é do Senhor. Então, que nós possamos, nessa manhã de domingo, estar entregando tudo na mão do Pai. Entregue sua vida, entregue seus projetos, entregue tudo aquilo que você precisa, porque o Senhor é capaz de realizar sonhos. Ele que sabe do nosso futuro, Ele que sabe da nossa vida, aquilo que queremos, que planejamos. E eu quero orar com você esta manhã. Senhor, Deus e Pai, muito obrigado por estar aqui na Tua presença, Senhor, junto com meus irmãos. Senhor, que o Senhor possa abençoar cada lar, cada família representada agora, Pai. Abençoa cada um, abençoa os celeiros, abençoa a família, Senhor. Neste domingo, que possamos estar juntos aqui na presença do Pai, hoje e sempre. E vamos continuar agora adorando o Senhor com o nosso irmão Robson, com a nossa irmã Rejane, para nos alegrarmos cada vez mais nesta manhã. Então, possamos louvar ao Senhor. Louve conosco aí, você de casa, em nome de Jesus. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro em dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em Teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro em dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em Teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Aleluia, aleluia. Que Deus possa ainda continuar fazendo nas nossas vidas, como fez, como está fazendo e há de fazer ainda, meus irmãos. E vamos continuar adorando ao Senhor com nossos dízimos nas nossas ofertas. Vai ser colocado aí na tela
um QR Code, através de uma transferência bancária, um Pix, que você possa adorar o Senhor desta forma, que o dízimo que você possa devolver para o Senhor, e que você possa também estar ofertando na casa do Pai, mas honre com alegria. Vamos ofertar com alegria no coração, se você entende isso, para que possa ser mais ainda na sua vida e na minha. Isso é uma ordenança do Pai, os dízimos. E que você tem visto aqui nesta casa, nesta comunidade de fé, como o seu dinheiro e o meu, as suas ofertas, os seus dízimos, tem feito, foi colocado um telão agora de LED, ficou lindo, e na quinta do avivamento nós estávamos ali presenciando daquilo, e logo mais você também vai poder estar junto para ver o que tem feito na obra do Senhor, aquilo que você contribui, tem prosperado, tem feito na vida de outras pessoas, porque aquilo que você semeia, você há de colher. E eu quero deixar aqui uma palavra que está em Provérbios, que está no Provérbios 3, 9 ao 10, que diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Que você possa, com as suas primícias, adorar ao Senhor, que honrar o Senhor desta forma. Através aqui de vários projetos sociais, temos alcançado vida através das suas ofertas, dos seus dízimos. Tem feito aqui no Restaurante Graça 3.800 refeições por mês. Dê a quem precisa. Dê comida a quem tem fome. Crianças também são assistidas no Terra Fértil, ali na comunidade do Manuel Correia, através dos dízimos e ofertas. Então, nós temos feito aquilo que o Senhor nos ordena, é que ajudar o próximo, e através de mim, de você, nós possamos estar fazendo cada vez mais. E eu quero orar pelos dízimos e pelas ofertas nesta hora. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por estar aqui compartilhando desta palavra. Que o Senhor possa abrir as janelas do céu e as portas para aqueles que não podem agora, neste momento, estar ofertando ou dizimando na Tua casa, Senhor. Aqueles que estão à procura do emprego, que o Senhor possa agora, Senhor, abrir as portas de uma oportunidade de emprego, Pai. Que o Senhor possa encher os celeiros, que não falte nada, que seja muito prósperos, eu e meus irmãos, que não nos falte nada, que possamos ter um pouco de cada coisa, Senhor. Que o Senhor, neste momento, Senhor, o Senhor entra com a sua providência naquele que está necessitando de algo da Tua parte, Pai. Não deixe faltar nada na casa, o pão de cada dia, o alimento, Senhor. E hoje essas pessoas, Pai, que eu falei que estão sendo ajudadas, que elas podem agora ajudar a outras pessoas, que elas possam ser prósperas na vida de outras pessoas, Pai. Assim eu oro agradecendo neste momento. E vamos agora, enquanto você aí faz a sua contribuição, a sua oferta, o seu dízimo, que está colocado aí a tela, vamos continuar adorando o Senhor com nossos louvores, com nosso irmão Robson, nossa irmã Rejane, em nome de Jesus. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Sei que Deus tem pra ti um manancial
manancial cujas águas nunca faltarão. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca faltarão. Aleluia, aleluia. Que nunca falte nada na sua vida. Que seja esse manancial que o Senhor nos propõe todos os dias. Que a gente possa prosperar cada vez mais. E que sempre possamos ter algo da parte do Pai. Eu quero, como eu falei, nós vamos dar continuidade ao livro de Êxodo, falando de Moisés. E eu convido você a estar abrindo sua Bíblia agora no livro de Êxodo 14, de 10 a 14. Livro de Êxodo 14, nós vamos ler do 10 ao 14, que diz assim: E aproximando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá. Para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: Deixa-nos que servamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morremos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, está quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje nos fará, porque aos egípcios que hoje viste nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Que palavra abençoada aqui do Senhor. Essa murmuração no deserto, quantas vezes o povo reclamou? E por tornar atitudes ao invés de crer e confiar em Deus. Mas aquele povo só queria murmurar. Afinal, a manifestação do poder de Deus ali para eles não estava ali, para eles não estava valendo de nada. Deus diante dos olhos dele fazendo tantos milagres, eles vendo com os próprios olhos, mesmo assim murmurando, reclamando. Quantas foi as vezes que Deus mostrou para você o que Ele faz na tua vida, o que Ele representa, e mesmo assim você murmurou. E não foi ninguém te contando, você presenciando os milagres de Deus, o amor de Deus na tua vida, e você mesmo assim murmurou. Porque você viu coisas no mundo que te enchiam os olhos, mas não era da parte de Deus, não é da parte de Deus. E aquele povo estava iludido com aquilo ali, mas só pensou em vitórias, em coisas do mundo, e não se apegou ali ao poder de Deus, às maravilhas, os milagres que Deus estava fazendo na vida de cada um. E a primeira vez que isso acontece, que o povo começa a reclamar, foi logo após eles saírem do Egito e atravessar o mar a pés enxutos. Foi quando Deus ordenou a Moisés que tocasse nas águas com o cajado e o mar vermelho se abrisse. E o interessante, você conhece essa palavra, que eles não molharam os pés, ficaram enxutos. E mesmo assim, o povo continuava a reclamar.
a maioria deles ali, de 90%, estavam reclamando, murmurando, enquanto 10% crendo. E eles reclamavam e diziam que lá no Egito eles tinham muito mais coisas, eles tinham riquezas, mas aquele povo estava aprisionado. Tem certos momentos que o ser humano, nós, a gente pensa nas coisas só de luxúria, nas coisas materiais, não pensamos naquilo que Deus planejou para a gente. Não estou dizendo que você não deva ter uma boa casa, um bom carro, um bom emprego, ter situações financeiras boas, mas você não pode se apegar ao dinheiro. Primeiro, nós temos que buscar o reino dos céus. A palavra do Senhor já diz: buscai primeiro os reinos do céu, que todas as outras coisas serão acrescentadas. Ele não falou algumas, ele falou todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E esse povo, ele não pensou nisso. Reclamavam, desejavam voltar para o Egito, falando ali que lá eu tinha sepulcro mesmo se eu morrer, aqui se eu morrer eu vou ficar onde nesse deserto? Ele não parou e pensou: o Senhor, através de Moisés, nos livrou do cativeiro, nos livrou das mãos daquele homem. Não, eles não creram, só 10%, 90% reclamando. Eu imagino como que Deus, naquele momento, ouvindo aquele povo reclamando, Moisés ali guiando aquele povo, como que ficou a cabeça de Moisés? Imagine que Deus lhe ordena para você fazer algo e você vai estar ali guiando aquele povo, e o povo reclamando e sabendo que Deus é capaz de tudo. E eu, estudando isso aqui, eu me perguntei, por que Deus também queria fazer aquilo? Por que o motivo do povo reclamar? Sei que ali passaria por várias dificuldades, porque o deserto, já falo, uma coisa que não tem nada, não tem o que comer, não tem o que beber, vem aqueles ventos fortes, naquelas areias, o sol muito quente, e eles tendo que caminhar, de prosseguir. Mas muitos não creram. A minoria crendo no Senhor, que o Senhor havia de fazer. Deus já sabia de tudo aquilo, mas ele é especialista em fazer o quê? Deixar você escolher, ter o livre-arbítrio para escolher o que você quer. Aconteceu isso com o filho pródigo, que chegou para o pai: pai, dai-me tudo que é de direito. E ele, naquele momento, ele nem tinha direito, porque o pai estava em vida. Mas o pai não murmurou, deixou, era um pedido do filho, era uma escolha. E deu tudo que ele merecia, a parte dele, 1/3. E ele foi e gastou tudo desordenadamente, mas o pai estava ali, de braços abertos, o esperando. Deus, ele deixa que nós tomamos nossas decisões. Mesmo não sendo certo, não é o que ele quer. Eu aprendi com um pastor amigo meu que há a vontade de Deus e o que Deus deixa você fazer. A vontade e a permissão de Deus. Quando queremos algo e ficamos pedindo, o Senhor, ele até deixa você ir. Ele deixa você tomar suas atitudes. Mas a nossa vontade, nós vamos ter uma grande alegria no começo e vamos chorar na frente, porque vai dar errado. Eu afirmo isso para você nesta manhã, deste domingo. Mas quando é a vontade do Senhor, você vai chorar no começo, porque para você ter uma grande vitória, há uma luta muito grande, mas na frente, Deus estará contigo em todo o caminho, e você vai sorrir, porque é a vontade do Pai. E esse povo aqui, Deus deixou, já que você quer desse jeito, que faça. E eles reclamam, murmuram por toda essa caminhada. E Deus deixa, como mais uma vez ele fala,
Você tem o livre-arbítrio para decidir o que você quer. Imagine Deus falando para mim e para você fazer algo, mas a gente acha, o achar é muito difícil, que aquilo ali não é bom para mim ou para você. Como sempre falamos, né? Deus sabe de todas as coisas, e sabe mesmo. Ele sabia de tudo isso aqui. Nós que não sabemos e não entendemos o querer de Deus, o agir de Deus nas nossas vidas. Mas ele falou para aquele povo prosseguir: Moisés, conduz esse povo. E o povo falando que lá no Egito ele teria muito mais coisas, que lá ele teria sepulcro se ele morresse, e agora você vai me deixar morrer aqui nesse local, nesse deserto, que não vai ter nenhum sepulcro, nem onde me enterrar, né? Não vou ter o que fazer. Mesmo lá no Egito, aprisionado, aquele povo, ele vivia com essas luxúrias, com esses bens materiais. Lá ele tinha o que comer, e naquele momento ali não tinha. E Moisés fala: Senhor, o que eu vou fazer? Moisés, em oração, começa a conversar com Deus. Esse povo há de me apedrejar aqui. Me ajuda, Senhor. Só que o amor de Deus é incalculável na minha vida e na sua. Ele nos perdoa, por mais que você não faça aquilo que Ele ordena, que você peque contra o Senhor. Como o filho pródigo volta a falar, ele falou: Senhor, pequei contra o meu pai e contra ti. Ele, antes de chegar em casa, ele fica ensaiando o que vai falar para o pai. Mas Deus, ele se alegra num coração contrito, naquele que se arrepende. Eu não sei como está a sua vida hoje, o que você tem feito para o Senhor, ou feito de errado. Não estou aqui para atacar pedras, mas para te falar: volte se você saiu do caminho. Não fique à beira do caminho, não fique perdido. Volte pelo caminho, que o Senhor está de braços abertos te aguardando, porque Ele te ama. Ele te ama do jeito que você é. Então, que você nesta manhã faça um concerto com o Senhor. Não fique aqui como esse povo ingrato, murmurando, reclamando e falando que preferia estar lá na prisão com os egípcios. E Deus levou 400 anos para poder libertar o seu povo. Quando falou para Moisés: Moisés, chegou a hora. Ele preparou Moisés. Moisés teve que ser deixado pela sua mãe no palácio, para a filha de Faraó o criar, aonde que ele poderia aprender ali ciências, poder ter habilidade para poder libertar aquele povo. Ele foi escolhido. E passaram muitos anos para isso. Às vezes vemos que as coisas acontecem do dia para a noite, esperamos que seja que é agora, mas o Senhor que sabe o tempo. Ele falou: agora chegou o tempo de cumprir a aliança que eu fiz com Jacó, com Abraão. E ele, usando ali neste momento aqui, naquela época, Moisés, como libertador. E quando chega esse grande momento, que eles são libertados e têm que caminhar pelo exército, eles começam a reclamar e falando que queria voltar, que lá ele tinha muito mais coisas. Eu não vejo como não ficar triste lendo e se colocando no lugar de Moisés aqui nesta passagem. E como eu falei, Moisés fala: Senhor, esse pessoal vai me apedrejar aqui. O que eu faço agora nesse momento? Porque para eles a vitória era uma riqueza, era uma vaidade. Não sabia eles que a vitória está no Senhor, que a grande vitória vem do Pai, vem de Deus Todo-Poderoso. Porque não adianta, irmão, você ter coisas e não ser do Senhor. Nós temos que entregar tudo nas mãos do Pai, porque tudo é dele.
Nós somos aqui estrangeiros nessa terra, nós estamos de passagem. Tudo que você tem, eu tenho, foi o Senhor que deu. E que você há de ter ainda é o Senhor. Nós, quando tivermos de passagem dessa terra para a eternidade, nem a nossa roupa nós vamos escolher para poder ser colocada no caixão. E às vezes ficamos discutindo por coisas vãs, por coisas inúteis, murmurando, reclamando de tudo. Para eles ali, tudo bem ali, a vitória era coisa financeira. E não é isso que o nosso Deus nos mostra, nos ensina. Então, inúmeras vezes, aquele povo murmurou ali diante de Moisés. Imagine você passando por dificuldades, guiando um povo por um caminho perigoso, árduo, e reclamando. E ali foi falado, né? O Senhor está conosco, Ele vai nos livrar de tudo, Ele nos vai dar a vitória. Não era vitória de luxúria, de riquezas, não. E aí Moisés, quando fala para o Senhor, Senhor, esse povo reclama que lá ele tinha tudo de comer e aqui não temos nada. E o Senhor faz chover pão, faz chover o maná para aquele povo, para aquele que lembrava só das coisas que estava ali diante de Moisés, só por causa, se lembrando lá do Egito, aquele povo corrompido, que aí quando caía maná do céu, eles se alegravam, adoravam o Senhor, mas só naquele momento. Outros não. Eu te pergunto agora nesta manhã, você só adora o Senhor, louva Ele quando tem bênçãos na sua vida? Ou nas dificuldades você busca o Senhor e adora? É uma pergunta que eu deixo para você nesta manhã. É diante das dificuldades que você está adorando o Senhor? Ou só da prosperidade? Que é muito fácil a gente vir aqui e falar de muita prosperidade. Você vai ganhar uma chave de uma casa, um carro, dinheiro. Não, você vai passar pelo deserto, você vai passar dificuldades, momentos de escassez na sua vida, de fome. Você vai peregrinar. Isso que aconteceu aqui com esse povo. Esse povo, ele precisava se converter ali no deserto. E Deus, Ele deixou que isso acontecesse para que esse povo pudesse reconhecer o amor dEle, o poder dEle. Porque Ele estava fazendo e aquele povo ignorando. Não estava dando muita assim, ênfase ao que o Deus estava fazendo diante dos olhos deles. E depois de descer o maná do céu, eles comeram. E aí Deus fala a Moisés, Moisés, pega o seu cajado, pega os anciãos no meio daquele povo e toque na rocha. Moisés, ao fazer isso, que eu vou estar lá, saiu água, para o pessoal ali matar a sua sede, se refrescar. Mas, mesmo assim, aquele povo continuava a murmurar, reclamar. Quantas foi as vezes que por uma dificuldade que você passou, você reclamou, Pai? Quantas foi as vezes que por algo que aconteceu na tua vida, você ficou reclamando? Você não viu e não vê tudo aquilo que o Senhor faz, que já fez. Não, aconteceu algo e você culpa logo ao Senhor. Esse momento que temos vivido, esses momentos difíceis, eu vejo pessoas falando, e o que Deus vai fazer nesse momento? Momento de mortes, de doenças, de desempregos. Cadê Deus nessa hora? A gente, infelizmente, ouve muito isso por onde andamos. Eu sempre falo, né, já falei aqui e vou falar, Deus está no mesmo lugar quando seu filho estava sendo crucificado por mim e por você. No mesmo lugar. Eu ouvi o pastor Rafael na quinta-feira, na Quinta do Avivamento, falando que nós precisamos fazer. A atitude tem que ser nossa.
Então você não tem que ficar prostrado, você tem que ir atrás. Você tem que querer. Pede direção, o Senhor vai e faça. Às vezes o Senhor está te falando, vem até mim, vai fazer e você está lá prostrado. Você não sai do seu lugar e você vai entrar, vai ouvir a palavra do Senhor, vai estar no culto ou numa live dessa. E nada vai mudar mesmo na sua vida, porque você não quer. Porque as coisas, a maioria das coisas depende de mim e de você. Como aquele homem lá em Marcos 3,5, da mão mirrada, quando Jesus falou para ele, levante-se, vem para o meio, chamou ele. Levante sua mão, uma atitude daquele homem, que ele poderia de ser curado ou não. Ele poderia, não vou levantar minha mão. E quando Deus fala para você ir, obedeça, seja obediente. O cristão tem que ser obediente ao Senhor para poder alcançar os seus objetivos. Porque Deus já sabe tudo o que vai acontecer na minha vida e na sua. O futuro para ele já está pronto. Ele já sabe. Ele desde ontem, de hoje e de amanhã. Ele já sabe o que vai acontecer na minha vida e na sua. Nós não sabemos. A gente não enxerga além, mas ele sabe. Mas você precisa, como esses homens, prosseguir, mesmo que seja no deserto, por dificuldades. Caminhar. Não pare, meu irmão. Não pare, minha irmã. Porque, às vezes, você pensa que está muito longe e a sua vitória está bem próxima. E eu creio nisso para falar para você nesta manhã. Está bem próxima. E aquele povo, ao sair a água dali, eles beberam água, se refrescaram, mas precisava seguir. Mas para o povo parecia que Deus nem estava ali. E ele continuava falando que no Egito ele tinha mais. Parece até um encontro com Deus, com Satanás, né? Onde Satanás ali quer provar Deus. Fala, se joga aí diante desse penhasco. Mas Jesus, muito sábio, respondeu ali a Satanás, nós devemos fugir da aparência do mal. Devemos dar ouvido a certas coisas, não provar Deus. Porque Deus é o Deus Todo-Poderoso, aquele que faz, aquele que salva, que cura, que liberta, aquele que dá vida e vida com abundância. Se nós estamos aqui hoje, juntos, compartilhando dessa palavra, tudo isso é através de Deus. É através do Pai. Porque senão nós sozinhos não conseguiríamos fazer nada disso. Mas aquele povo incrédulo, que Deus, mesmo assim Deus separou para poder caminhar com ele. E grande era a decepção, porque eles, mesmo acontecendo tudo diante dos olhos, descendo maná, água saindo da rocha, aquele povo continuava incrédulo. E Deus queria ali estabelecer umas regras e condições diante daquele povo. Através daquele sofrimento, Deus queria mostrar ali o poder dele e que aquele povo pudesse enxergar isso e não só visse aquilo que o povo do Egito, aprisionando eles, daria. O que adianta você ter muitas coisas, não ter paz, ser prisioneiro de algo? Deus deu o Filho dele, Jesus, para que possamos ser livres, possamos ter livre-arbítrio. Mas, às vezes, você e eu usamos esse livre-arbítrio para fazer coisas erradas que não está aos olhos de Deus. E ele aqui nos mostra, nessa passagem bíblica, aqui nessa história, dessa murmuração desse povo. Nós precisamos obedecer ao Senhor, não podemos ter um coração corrompido por riquezas, por luxúrias. Nós precisamos fazer aquilo que o Senhor nos ordena, hoje e sempre. A palavra de hoje aqui para mim, que eu deixo aqui para vocês, é obediência ao Pai. Obediência. Amar ao Senhor,
de todo o seu coração. E eu tenho certeza que tudo aquilo que você precisa, o Senhor há de entrar com a providência na sua vida. Não fique pensando em coisas materiais e deixe de lado as espirituais, as coisas do Senhor. Vamos dar valor mais às coisas do Senhor, do Pai. As pessoas estão vendo as coisas de Deus de qualquer maneira. Vejo pessoas usando Deus em vez de Deus usar as pessoas. Eu confesso que eu fico bem entristecido ao ver certas atitudes e pessoas que são abençoadas por Deus, que ficam ali pecando e errando. Imagine você, se você estiver fazendo algo por uma pessoa, está ali doando a sua vida, fazendo de tudo, e essa pessoa, com a ingratidão dela, se virar contra você. Como que você ficaria, meu irmão, minha irmã? Como que você se sentiria? Quantas foi as vezes aqui, nessa história, que o povo ali se virou contra Deus, ainda falando que lá no Egito teria muito mais, até sepulcro eles teriam. Eles não creram, não tiveram fé, que aquilo dali era para eles poderem enxergar o que o Deus Todo-Poderoso sempre fez na vida deles e que ainda ia fazer muito mais. Porque como eles estão ali passando, caminhando, eu tenho certeza que Deus está levando ele para uma coisa muito melhor. Às vezes, eu e você passamos por muitas dificuldades, pensamos até em desistir. Mas quando a gente se apega no que Deus está fazendo, já fez, e que há de fazer, que se você está passando, tem um propósito, nós não podemos parar, não podemos olhar para trás, devemos prosseguir nas circunstâncias que você tiver. É aí que você amadurece, mais ainda na fé, que você cresce espiritualmente. É nas dificuldades, é nas batalhas que nós crescemos espiritualmente, que você se fortalece, que aí tudo que vir contra você, você vai estar com a armadura de Deus, você vai estar protegido. Não qualquer coisinha, você se magoar, se ferir, não. Precisamos estar forte, estar firme, porque eu tenho certeza que Deus tem um propósito muito grande para você e para mim. E eu tenho certeza que essa vitória, sim, essa vitória é grande, porque essa vitória é de Deus. E muitos faziam ali a submeter-se completamente, né? Eles submetiam, mesmo recebendo as bênçãos de Deus, ainda não identificado com aquilo. Imagine, Deus dando, ele não se identificava. Falando, Deus não está aqui, não está conosco, não está junto. Eles não estavam abrindo o seu coração para Deus, coração duro. E Deus, através daqui, demonstrando através dos benefícios, do poder dele, o que ele queria com aquele povo. Mas eu vejo isso como uma ignorância daquele povo. Nós estamos vendo, Deus está fazendo. O que é que você há de reclamar? Acontecendo coisas ali extraordinárias, coisas fenomenais, de cair pão do céu, de ter água na rocha, de Moisés apenas tocar com seu cajado. O que esse povo quer mais? Mas Deus chama hoje eu e você, que se cometeu algum erro, se você não está hoje na presença do Senhor, Ele te chama nesta manhã para um arrependimento. Quando nasce alguém, quando há um casamento, não há festa no céu, mas quando tem um coração contrito, um arrependimento,
diante do Senhor a festa no céu. Há uma grande festa. E isso que o Senhor nos fala através desta passagem, do arrependimento, que você hoje possa se apegar nesta palavra e ficar junto ao Senhor, ter um relacionamento com Ele, uma comunhão com o Senhor. Não deixe o amor esfriar, não deixe essa vontade de querer estar mais próximo do Senhor acabar. Não deixe as dificuldades te desviar do caminho ou fazer você parar. Quantas foi as vezes que eu recebi palavras que vai fazer isso para quê? Você vai fazer essa faculdade para quê? Para quê? Uma idade dessa já. Você vai ao monte orar para quê? Você vai orar para quê? Isso só me deu mais forças para eu fazer e mais adiante. E confesso para vocês, esse ano, se Deus quiser, eu me formo na minha faculdade. Muito feliz e pensando em fazer outra. Não deixe nada te parar a não ser o Senhor. E o Senhor, Ele só quer te levantar mais, te levar adiante. Mas para isso, precisamos ter um relacionamento com Ele, saber ouvir a voz do Pai. Como uma ovelha que conhece o seu pastor pela voz. Quando Deus nos chama, que você possa reconhecer a voz dele, que você seja obediente, que possamos cada vez mais buscar a face dele, de estar junto com o Pai. E que possamos tomar isso para a nossa vida hoje. Isso que estamos falando aqui, que seja eterno, que permaneça isso para sempre, que possamos ser fiel a Ele até a vinda do Senhor, ou até estarmos junto com Ele. Que você, nesta manhã, guarde esta palavra na tábua do seu coração. Não se apegue a coisas do mundo, a luxúrias, a riquezas. Se apegue àquilo que vem do alto, do Senhor. Amém, meu irmão? Que você possa, nesta manhã, estar refletindo sobre essas palavras, sobre esse Êxodo 14, do 10 ao 14, que nós acabamos de ler aqui, falar desta vida de Moisés com esse povo murmurando. E Deus ali fazendo, querendo que aquele povo tivesse um arrependimento e um reconhecimento daquilo que ele estava fazendo, libertando o seu povo, libertando os cativos. Às vezes estamos no meio de muitas pessoas que falam que crê, mas na hora do sofrimento, na hora das angústias, elas são o primeiro a tacar pedras, a reclamar e a murmurar. Que você possa, nesta manhã, somente agradecer ao Pai. Agradecer por acordar e por levantar da cama e por estar aqui conosco compartilhando desta palavra, se alimentando desta palavra. E hoje, neste domingo, primeiro domingo do mês de novembro, que você se reúna em família, que você tome uma atitude, uma decisão. Às vezes, falta uma atitude sua para você poder prosseguir, porque isso está te impedindo de você ir mais adiante. Então, tome uma atitude, ore ao Senhor e tome uma atitude, que é isso que Ele quer que você faça. Que você se posicione como aquele homem, fique de pé, um posicionamento. E quando Jesus fala para aquele homem, ele é uma palavra direcionada. E só direciona a palavra quem pode, quem tem poder e autoridade para falar. Que nessa manhã você tome uma atitude. E se você estiver desviado do caminho, que você volte para o caminho do Senhor, que é o único caminho e a melhor escolha que você pode fazer na tua vida. Amém? E eu quero orar com você nesta manhã. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. E, Senhor, eu espero que essa palavra chegue ao coração de muitas pessoas, Senhor, que precisam tomar uma decisão neste dia, nesta hora,
que ela possa tomar uma atitude, Pai. Não ficar murmurando, não parar no caminho como esses homens ficaram, e Deus ali provendo de tudo para eles, para a necessidade deles. E eles continuavam a reclamar, e o Senhor ali fazendo milagres, maravilhas com aquele povo, através de Moisés. E eles vinham com próprios olhos, mas mesmo assim queriam voltar, retroceder. E a tua palavra diz que não devemos retroceder, devemos ir adiante, prosseguir. Deserto, eu sei, Pai, que é um lugar de sofrimento, mas é de passagem, estavam passando, e que eles não pararam, mas ficaram reclamando. Que nós nessa manhã não ficamos reclamando, mas que possamos seguir adiante, porque tudo acontece no caminho, e que tudo passe, porque tudo tem um prazo de validade. E se você está num momento agora de sofrimento, está num leito de hospital, está com uma enfermidade que só há de passar, e eu creio que o Senhor há de curar todas as suas feridas, que Ele há de te dar vida e vida com abundância, te dê saúde, te dê paz, para você poder ter o sono do justo. Amém? E que não falte nada. Reúna seus amigos, seus familiares nesta manhã, e que você possa ter uma refeição abençoada, e que não falte nada na tua casa, irmão. E que logo mais, às 18 horas, possamos estar aqui, adorando ao Senhor presencialmente, às 18 horas e 20 horas. Esse mês de novembro, comemoramos 22 anos do SEI aqui em Cabo Frio, e nós aguardamos vocês aqui para estar nos alegrando, cultuando ao Senhor com alegria, por estar 22 anos aqui, modificando vidas que o Senhor tem feito, nos alegrando com esse templo lindo que está. Vem aqui estar conosco, adorando ao Senhor. Traz tudo de melhor que você tem. O seu melhor o quê? A sua adoração, meu irmão. O teu louvor. Adora o Senhor com o teu coração. Amém? Aguardamos vocês aqui às 18 horas e 20 horas no segundo culto. Traga alguém, chama um parente, alguém que está precisando ouvir uma palavra do Senhor. E amanhã, às 8 horas da manhã, estaremos com a irmã Rosilda na oração presencial aqui no templo, 8 horas da manhã. E todos aqueles pedidos que as pessoas pediram no Getsemane na sexta-feira, eles vão ser também ali levados para poder estar sendo orado e pedindo ao Senhor que entre com a providência. E que depois nós vamos ouvir o seu testemunho de vitória que o Senhor deu. Na quinta-feira estaremos novamente comemorando esse mês todo de festividade aqui no SEI de Cabo Frio, na quinta do avivamento. E sexta-feira novamente com o Getsemane, e domingo dando continuidade a esta sequência de mensagem do livro de Êxodo com Moisés. Que você tenha um domingo abençoado e que seja muito feliz, você e sua família. Amém? Muito obrigado por estar aqui conosco até este tempo. Que Deus continue abençoando a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.